Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, grande abraço para você que me acompanha diretamente aqui nesse canal, canal que ensina você a ministrar a palavra de Deus. Grupo de Oração Esperança Brasil. Obrigado, meus amigos, minhas amigas. Você que é inscrito deste canal, você que é membro deste canal, você que é dizimista desta obra, tem nos ajudado a estar aqui pregando a santa e poderosa palavra de Deus, ensinando você mesmo, a como desenvolvê-la. Você que está iniciando na fé, que é novo convertido. Meus queridos, eu quero aproveitar e quero trazer um texto para meditarmos, especialmente para você que nunca pregou, vai pregar pela primeira vez, ok? É a dica deste vídeo de hoje. Me acompanhe até o final do vídeo. Na tela para você. O texto está em Salmos 40, verso 1. Diz assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Amados irmãos, você que acompanha-me aqui diariamente, eu quero trazer dicas importantes acerca desse texto, principalmente você que nunca pregou. Mas, pastor, e eu já vou começar pregando um salmo? Não é difícil, não? Claro que não. Este salmo está entre os versículos mais fáceis da Bíblia. É importante para você que vai pregar pela primeira vez, escolher um versículo fácil. Segundo ponto que eu quero trazer para você que me acompanha aqui neste canal: as dicas de como você desenvolve a pregação. Você só desenvolve a pregação, lê todo o capítulo. Mas, pastor, eu vou fazer hoje eu vou pregar aqui, eu tenho que ler todo este salmo. Se tiver no contexto, o que é que está no contexto? É aquilo que vem acima e o que vem abaixo. Estando no contexto, você tem que ler todo o salmo. Essas dicas é para novos convertidos que vai pregar pela primeira vez. O texto começa falando de depositei toda a minha esperança no Senhor. Como vocês sabem, eu sempre digo a vocês para sublinhar em um caderno ou uma folha de papel as palavras mais importantes do texto. Começo falando de depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quais são as palavras que eu posso sublinhar ou já extrair como importantes aqui do texto? Primeira palavra, esperança. Depositei toda o quê? A minha esperança. Segunda coisa, em quem? Em Deus, no Senhor. O Senhor é Deus. Terceiro ponto, terceira palavra importante que você pode pegar. Ele se inclinou. Ele se inclinou. Quem se inclinou? Deus. Ele se inclinou. Se inclinou aqui é no sentido de dar atenção. E fala que ouviu o meu grito de socorro. Ouviu, se ele ouviu é porque ele me atendeu. Ok? Então são esses detalhes que a pregação, ela exige daquele que vai pregar. Você, como está aqui, marinheiro da primeira viagem, não está ainda sabendo de muitas coisas, está se entrosando aí. Na verdade, eu quero até deixar um conselho para você. Quero começar a ler a Bíblia, pastor. Como é que eu faço? Leia os evangelhos. Essa é a minha dica para você. Pastor, eu quero comprar uma Bíblia. Qual a Bíblia ideal? Bíblia sem comentário bíblico. Ou seja, não compre Bíblia de estudo. Porque a Bíblia de estudo, ela traz ali um pensamento daquele autor. E é importante que a gente que prega desenvolva uma linha de raciocínio. Preguei muitos anos com Bíblia comum. Eu desenvolvi a linha de raciocínio. Eu interpretava o texto. Compreende? Então, isso me facilitou a entender a Bíblia. Você que está comigo na fé, aprendendo aqui, vai pregar para uma igreja. O que é que você pode pregar? Primeiro ponto, esperança. E você pode abordar aí nesse ponto, esperança em Deus e esperança no homem. Tem gente que tem esperança no homem ou não tem?
Existe ou não existe? Claro que existe. Tem gente que deposita fé num político que ganhou para que ele venha melhorar a sua vida. Muitas vezes quebra a cara. Tem a esperança que você tem no medicamento. Eu vou comprar aquele medicamento porque eu vou me curar. Toma o medicamento e não se cura. Vai ter que procurar um outro especialista para indicar um outro, porque aquele não resolveu. Muitas pessoas depositam esperanças em lugares e pessoas erradas. Você pode abordar isso aí na sua pregação, como pode também falar do segundo ponto, que é a esperança em Deus. Veja que o salmista diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele disse: eu não confio em homens, não é em homens. Minha fé não está em homem, minha esperança não está em homens. A minha esperança de minha vida mudada, de um milagre vir, está somente em Deus. Por isso que ele diz: toda a minha esperança. Então o texto ele tem uma ligação. Eu depositei toda a minha esperança em Deus. Só Ele pode resolver minha vida. Mas ninguém aqui na terra. Só Deus. Então é um ponto que você vai abordar. Esperança em Deus. Porque todos que confiaram em Deus nunca foram decepcionados. Todas as pessoas que depositaram sua fé, sua esperança, sua confiança, oraram, jejuaram, buscaram, obtiveram resultado. Deus sempre respondeu. Então você passa isso que eu estou falando para a igreja. Estou falando para você, mas que você tem que explicar isso aqui para a igreja que está te assistindo, você ministrar esta passagem bíblica aí pela primeira vez. Compreende? E o texto também aborda de que Deus se inclinou. Veja quanto assunto a gente busca num texto só. Ele fala de que Deus se inclinou para mim. Quando Deus se inclina para mim, Ele está dando-me atenção, Ele me deu atenção. Deus ele não se inclinou para uma multidão, Ele se inclinou para mim. Significa que Deus está dizendo: eu estou dando atenção a você, Gilvan, a você, Maria, a você, José. Compreendeu aí? Então, Deus ele atende todos individualmente. É isso que eu estou te dizendo. Parece que não, mas é verdade. O texto diz que ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim. Ele se inclinar, você sabe o que é se inclinar? É você baixar. Alguém está falando com você, por exemplo. Alguém está falando comigo. Deixa eu tirar o retorno para poder expressar-me melhor para vocês. Alguém está falando comigo e me chama, só que essa pessoa talvez ela não tenha um volume alto na voz. Eu tenho um volume alto na voz. Gravo, prego, já sou radialista há muitos anos. Eu tenho um certo volume na voz. Mas tem gente que fala baixinho. Uma pessoa me passa e me chama: Gilvan. Chego perto dessa, pois não. Aí a pessoa está falando tão baixinho que eu tenho que me inclinar e ouvir o que ela está falando. Isso significa inclinar e ouvir. Se inclinou para mim. Deus baixou como se quisesse ouvir, ou baixou para ouvir o que você estava falando. Compreendeu? Por isso que ele diz: se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Me deu resposta, me socorreu. Se ele ouviu, é porque ele me socorreu. Compreende? Quando Deus me escuta, é impossível Deus não me socorrer. O texto ele fala isso aí, de que a esperança está em Deus. E se você buscar Deus com sinceridade, se você tem Deus como seu único protetor, Ele vai ouvir o teu grito de socorro e vai dar resposta para você. É isso que você tem que aplicar para a igreja, e a igreja vai se fortalecer naquilo que você está ensinando. Ensine sempre voltada dessa maneira. Você que está começando aí na fé, claro que talvez você não tenha essa desenvoltura que hoje eu já tenho. Quando eu comecei, igual a você também, eu lia muito, meditava. Quando chegava lá na frente, travava. Isso é normal. Mas dê apenas o versículo. Nunca deixe de inundar. Chegou lá na frente,
Se você não tem uma desenvoltura ou não fez as anotações que eu ensino você a fazer, porque tudo isso que eu estou falando é para você anotar esse ponto. Cada ponto você deve anotar. Aí num papel, uma caneta, você deve anotar esperança de Deus, esperança do homem. Eu falei sobre isso. Você deve anotar também: se inclinou para mim, ou seja, me deu atenção, me ouviu, significa me socorreu. Compreende? Esses detalhes aí que você vai anotar e vão te dar subsídio na hora que você estiver lá no púlpito. Por mais que você esteja nervoso, nervosa para pregar, mas quando você faz esses pequenos detalhes aí que eu te dei, essas dicas que valem ouro, você vai ter sucesso na sua explanação. Combinado? Então, um beijo no coração. Ajude esta obra, tá aí na tela o Pix para você que deseja ajudar. É muito importante a sua ajuda, a sua oferta voluntária, seja ela de qualquer valor que venha, vai nos ajudar. Deus abençoe poderosamente a você que é membro deste canal, você que não é ainda, torne-se membro, abençoe esta obra, é de suma importância que você também faça isso aí. Quero agradecer de coração os que já são membro, o Sebastião, Deus abençoe a vida do Sebastião, toda a sua família. Obrigado, meu irmão, pela contribuição que você nos manda mensalmente. Pastor, eu não tenho cartão de crédito para ser membro. Eu posso ser via Pix? Claro que pode. Todos os meses você pode mandar nesse número que está aí na tela a sua oferta voluntária e se tornar um membro desse canal e participar ativamente das nossas lives e de dicas exclusivas que eu dou no WhatsApp para quem é membro. Está aqui pela primeira vez, se inscreve, assiste todos os nossos vídeos, são vídeos com conteúdos maravilhosos que vão te levar a se tornar um bom pregador, uma boa pregadora da palavra de Deus. Até mais.